Olá, tudo bem? Você está no Pod Jogo, o podcast do Jogo do Poder. Sempre uma entrevista especial, sempre. E hoje, mais do que nunca, daqui a pouco, vou dizer quem iremos entrevistar. Ao meu lado, para esta conversa boa, a Poliana Oliveira, a Polipídia, a Polimídia. Tudo bem? Tudo bem, Amadeus. Se o Ari tivesse aqui, ele ia me zoar e ia dizer assim, o retorno. Faz tempo que ela não vem. Não sei o que, Isso aí mesmo, tava ausente do infelizmente. Pod Jogo. Mas voltei. Vamos ficar sempre nesse revezamento aqui com o Ari Carvalho. Ou quando ele nos der a honra e a gente conseguir fazer aqui nós três do Pod Jogo. É sempre bom. E obrigada por você que está com a gente acompanhando o nosso episódio aqui, especialíssimo. Eu sempre gosto quando tem mulher aqui do outro lado Ela já do nosso deu uma podcast. dica. Já dei spoiler, não disse quem é. Mas Eu posso dizer que ela tá de vermelho? Não, agora eu vou falar aqui para nossa audiência uma coisa. Você percebeu aí, Polizinha, dizendo o seguinte: eu revezo, uma vez sou eu, outra vez é o Ari. Mas ninguém dá E folga. quando é a folga do Amadeu? Não tem. Não tem. Amadeu não tem. Amadeu trabalha. Quem mandou ser âncora, né, amor? Quem mandou ser âncora. Mas vamos lá, dê o serviço aí do Pod Jogo, por favor. Eu sei que você quer que eu fale que os nossos episódios do Pod Jogo sempre vão ao ar na segunda-feira. Toda segunda-feira tem episódio novo do Pod Jogo. O episódio inédito você confere no canal do YouTube, youtube.com/podmeio, às 19 horas. 7 horas da noite está lá disponível o episódio completinho para você. E tem reexibição pela TV Meio a partir das 23h30 também na TV Meio. E claro, você confere os nossos cortes no Instagram, os cortes lá no @agorabrasil, que é o Instagram do nosso Jogo do Poder, né? E também lá no @podmeio, os cortes dos principais momentos que a gente dá aquele spoiler de como vai ser o episódio. Se tu tá comigo, então já deixa teu joinha, teu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. E, Amadeus, sabe uma coisa legal que me pediram para avisar aqui? Pois não. Olha, que se você quiser anunciar no nosso podcast, basta entrar em contato com a gente, vai lá no nosso @agorabrasil, fala com a gente lá no nosso direct, diz, olha, eu quero anunciar lá no podcast do Pod Jogo. Então, a gente fala lá, entre em contato, você ter seu QR Code aqui, sua marca com a gente, ter sua marca aqui na nossa canequinha, viu? Pronto. Tô sendo vendedora muito agora. Bom, muito bom. Parabéns. Gostou? Tudo que você faz é bem feito, doutora Policy. Polizinha. Não fala assim que eu acredito. Polizinha. Quem me disse para chamá-la de Polizinha foi o Ari. Não foi o Ari, não. O Ari já pegou emprestado. Pegou. De quem? Quem está com a gente já deve ter identificado a risada. A senadora Jussara Lima está com a gente, olha ela aí. Olá, senadora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar aqui deste podcast. Muito obrigado, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, eu que agradeço, Amadeu. Agradeço a Poliana, Polizinha, né? A Polizinha aí. Eu chamo carinhosamente, né? Eu conheci a Poliana no Rio de Janeiro. Isso, sim. E de lá pra cá eu tenho mantido, assim, uma relação boa com ela. E eu até brinquei e falei, menina, eu vou te criar, eu vou te adotar. Opa! E sabe por que ela nunca me adotou? Porque eu nunca levei os papéis pra ela. Justamente. Senadora, olha, sim, mas vamos lá. E, Amadeu, eu espero continuar com o carinho da senadora depois desse episódio. Olha aí. Espero que não não me mude. responsabilizo pelo final aqui do programa. Então, assim, Amadeu, eu quero cumprimentar, né, a TV Meio por esse Pod Jogo com você e com a Poliana. E você realmente talvez é o mais experiente jornalista, né? Um dos mais aqui do nosso estado, a quem eu tenho muita consideração e carinho. E não deixa de a gente não ficar um pouco assim emocionada de ser entrevistada por um jornalista como você. Do garbo de Amadeu Campos, né? Sim. A senhora sabe que eu me lembro aqui de ter feito o aniversário de Guadalupe em 1988, quando o Júlio era prefeito. Lá. O deputado Júlio era prefeito, ele
E ele caprichava, né? Ele fazia a festa lá com a aurora, alvorecer, tinha hino, desfile. Ele Cantores, fazia, né? que levava... o Júlio sempre caprichou em tudo que ele fez, né? Até hoje, sempre assim. E eu me lembro de ter ido lá fazer essa cobertura, foi quando eu conheci lá a casa. Aquele café da manhã lá, doutora Apoliana, na casa de Júlio César. Na casa da Dona Lourdes, da minha sogra. Rapaz, lá perto da praça. Sim, em frente à praça. Em frente à praça. Olha, que você imaginar tinha em cima dessa mesa lá. Meu amigo. Tô com fome, meu Deus. Na realidade, era a mais política da família Carvalho Lima, era a Dona Lourdes. É impressionante. De saudosa memória, era uma grande mulher, era a primeira que chegava nos comícios com a bandeirinha lá, e discursava e falava. Então, assim, deixou muita saudade. Mas bons tempos, aliás, os tempos sempre são bons, né? Porque estamos aqui e recordando coisas boas, como esse período aí, que eu estava lá fazendo essa cobertura em 88 e aqui estamos em 2005. Eu estou completando esse ano 41 anos de jornalismo. 41 anos de jornalismo. É um tempo bom, né? Ele está dizendo que ele vai virar um 60ão. Esse ano 60 anos. É muito bom. Esse ano completando 60. Sessentinha. Mas pode ter certeza que é uma idade fantástica. É uma idade em que a gente começa a observar de libertação. A gente até também compreender a finitude da vida. É verdade. Né? E aí a gente passa a compreender tantas coisas e também passa a deixar de lado coisas tão banais que às vezes a gente valorizava. E quando passa dessa idade aí, a gente só quer valorizar cada minuto, né? Cada segundo e cada hora com relação a isso. Fazendo bem, dando o melhor de si e procurando sempre estar bem e feliz. E olha que coisa, olha que lição aí. Abrimos o programa com uma lição de vida, tá vendo, Polizinha? Tá tudo tranquilo, você que é novinha, você que ainda está em fraldas. 34 anos. Olha aí, aprenda. Um bebezinho. Mas comece, vamos lá. Comece. Não, acho que, senadora, a senhora passou acho que do casamento ali com o deputado Júlio, a entrar nesse mundo político, né? Sempre esteve ao lado dele, né? E muita gente diz assim, a mulher fica no bastidor. Não, as mulheres atuam muito mais do que a gente imagina no fronte da política. Mas, no último processo eleitoral estadual, a senhora teve essa tarefa, né, de assumir a suplência do senador Wellington Dias, já com a projeção de que Jussara seria senadora, que o Wellington já teria um espaço no ministério de Lula e que a senhora assumiria a cadeira no Senado. Como foi receber esse desafio e como tem sido cumprir essa tarefa? Poliana, veja bem, na realidade, quando eu fui convocada pelo partido, especialmente pelo presidente Kassab, que foi ele que realmente lançou meu nome, que me pegou até de surpresa, estava tendo um encontro do PSD estadual e eu estava até em pé, assim, encostada numa parede, quando de repente ele passa a falar e diz assim, a primeira suplente do governador Wellington Dias, na época governador, vai ser a Jussara Lima. Eu confesso que eu fiquei ali... Ele não tinha combinado antes. Não tinha combinado comigo, né? Acho que já tinha conversado com o Júlio, com o Georgiano, mas assim, dizer assim, é você a candidata, até então não. Tinha... Eu estava bem tranquila com relação a isso, até porque na época surgiu o nome do Júlio Filho, que seria ele, e por outros motivos não deu certo. E aí eu acho que de repente vamos colocar aí a Jussara. Até porque eu também já tinha minha história, né? Mesmo muito simples, vinda do interior, mas eu já tinha sido vereadora. Eu fui a primeira mulher candidata na minha cidade de Fronteiras. Fui eleita vereadora e depois fui eleita a primeira vice-prefeita da minha cidade. E com relação a ser candidata a prefeita lá, eu sempre tinha um certo desestímulo do deputado Júlio César, porque ele sempre entendia que era uma coisa mais delicada, eu teria que morar no município, teria que ficar lá, né? Porque o prefeito ele realmente tem que estar junto com o povo. E ele sempre argumentava assim, mas você mora em Teresina,
Mas eu alimentava aquele desejo, por ter sido a primeira mulher, né, ser candidata. Mas aí depois eu fui compreendendo que realmente o espaço tinha que ser para aqueles que residiam na cidade. E aí eu sempre estou apoiando os prefeitos. O Eudes é o prefeito da cidade, já está no 4º mandato, que eu fui vice-prefeito dele, do Eudes Ribeiro, que, por sinal, existe uma ligação familiar. Tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, que são casados com 2 irmãos dele. No interior, geralmente, tem muito isso. Né? E, assim, uma relação de amizade desde a adolescência. Nós somos amigos. Sim, mas e lá no Senado? E a tarefa no Senado, como é que tem sido? De muito desafio. Muitos desafios. Quando eu cheguei lá, eu confesso que eu tenho que ser honesta, eu tremi nas bases. Por quê? Porque eu ficava mais nos bastidores da política, junto com o deputado Júlio César, com o deputado Georgiano, e eu não tinha que estar mostrando a minha cara, eu não tinha que estar dizendo alguma coisa ou dando satisfações. Eles que tinham que falar por eles. E quando eu chego no Senado, realmente eu me deparei com uma realidade bem diferente. Apesar que eu já conhecia um pouco, né? Eu já participava, porque o Júlio hoje está no 7º mandato dele, deputado federal, e eu sempre o acompanhava. Eu sempre estava ali nos bastidores, eu sempre ficava ali no cafezinho da Câmara, conversando com as deputadas, com os deputados. Mas no Senado é diferente, um pouco diferente, né? Geralmente são pessoas mais velhas, pessoas que já foram governadores, que já foram ministro disso, ministro daquilo. E aí, de repente, chega eu, que tinha sido uma vereadora do interior, né? Uma vice-prefeita e dona de casa, né? Porque, de qualquer forma, há 2 anos atrás, eu era uma dona de casa, né? Era a mulher do deputado Júlio César e a mãe do deputado Georgiano Neto. Mas aí, quando eu cheguei, eu pensei assim, poxa, peraí, todo mundo aqui teve a sua primeira vez. Ninguém aqui nasceu feito, assim, ninguém aqui chegou senador. Não, alguém teve a sua trajetória. E eu vim como dona de casa, é isso aí. Me foi permitido. Vou fazer o meu. Vou fazer o meu e vou procurar dar o melhor de mim. Por quê? Porque eu estava assumindo ali uma responsabilidade muito grande. Assumir o lugar do nosso ministro, governador 4 vezes e senador eleito, o Wellington Dias. Não deixava de ser um grande desafio para mim. E como mulher também. Houve algum momento assim que teve preconceito com a senhora? Preconceito sempre tem, com relação à mulher. Não o fato de ser a minha pessoa. Sei. Mas com relação à mulher sempre tem. Porque geralmente quando eles se dirigem, quando eu falo aqui, eu falo dos homens. Eles sempre se dirigem, mas você está muito bonita, mas você está muito bem perfumada, mas está bem vestida, está elegante. Está muito elegante. Eles nunca falam sobre as nossas competências, sobre a nossa inteligência, sobre as nossas conquistas. Sempre é sobre a nossa aparência, sobre o corpo. Mas sabe que a nossa bancada, ela é muito unida, a bancada feminina no Senado, ela é unida e a gente conversa bastante, discute muito isso. A gente não dá muita importância, sabe? E é como se estivesse falando para ninguém quando faz esse tipo de comentário. Às vezes a gente eu acho até assim, nem é preciso agradecer, sabe? Porque não é uma coisa que nos faz, que não nos faz bem. Por quê? A gente só tem esses méritos porque, na realidade, a gente está lá, mas a gente procura compreender e entender de tudo um pouco. E até como dono de casa, a gente sabe os preços, tudo. A gente vai no supermercado, a gente está ali vendo como é que está acontecendo, a economia doméstica. E também outras coisas. A gente não só entende só da questão da mulher. Não é verdade? Está lá para todos os temas e assuntos. Sim, todos os temas e assuntos. A senhora é do PSD, mas havia possibilidade de se filiar ao PT para assumir, houve aquele momento. Houve. O que pesou para ficar no PSD? Na realidade, quando eu fui convidada, né, quando foi colocado o meu nome para ser a primeira suplente do ministro Wellington, não foi abordada essa questão, que eu teria que mudar de partido, não teve isso. Veio depois da eleição, passada a eleição, que o ministro foi convidado para ser ministro, né? E aí veio essa cobrança da bancada porque estava perdendo um.
um senador. O PT estava Isso é muito importante dentro do Senado, né? Porque nós somos, todo mundo é igual ali, né? Sim. Somos 3 em cada estado. E aí estava saindo um do PT para entrar um do PSD. Aí criou todo esse constrangimento, essa coisa toda. O ministro veio a nós conversarmos. A princípio, eu não vi problema nenhum mudar. Só que depois, o próprio presidente Kassab, ele não aceitou. Ele realmente foi bem decisivo com relação a esse problema aí. Ele falou, eu não aceito. O PSD mantém a senadora. O PSD mantém a senadora. Então, eu não aceito. E aí a gente não tinha outra alternativa. Inclusive, a gente deixou bem aberto para o ministro Hélito, a gente colocou... Olha, a situação é essa. A situação é essa. É a questão do partido. Do partido. Pronto. Foi. Vai, Apoliana. Agora a gente está num novo momento. 2 anos depois, Sim. já é a definição das candidaturas para 2026, né, Verdade. senadora? E o deputado Júlio César até onde a gente sabe, até onde a gente já apurou, junto com o senador Marcelo Castro, esse nome colocado para a dobradinha dos Karnak, né? Mas ainda tem resistência dentro do grupo político. A senhora, se não me engano, estava numa foto feita lá em Brasília, ou foi São Paulo, naquela no Jardim, tava o Rafael Fonteles. Foi em Brasília. Foi em Brasília, né? Rafael Fonteles, Kassab, a senhora também estava, Júlio César. O que ficou definido ali? De fato, Kassab colocou os pingos nos is e disse Júlio César queremos Júlio César na chapa? Eu acho, assim, que o que aconteceu, o governador precisava de ter um posicionamento do PSD em relação a essa questão, se viesse um candidato lá de cima para baixo e que fosse impor Ciro? aqui ao PSD. Não, no caso seria... Por exemplo, Tarcísio de Freitas. Sim, entendi. Então, o PSD ia impor que aqui o PSD votasse no Tarcísio, entendeu? Era isso que a gente... entendi. Que era a conversa. Era esse. E o que foi que o presidente Kassab falou? Que o governador podia ficar tranquilo, que ele não ia ter nenhuma ingerência... O PSD do Piauí tinha autonomia para decidir. Tinha autonomia para decidir, isso mesmo. Teria autonomia para ficar onde ele estava e com quem ele escolhesse. Que ele não ia interferir em nada aqui. Pelo contrário, o que ele pudesse ajudar, ele ajudaria, mas que a gente estava ali, nós que decidíamos. Independente do que o partido fosse fazer no plano nacional. A nível nacional, isso com mesmo. Lula ou sem Lula, com Tarcísio sem Tarcísio, mas o PSD do Piauí era autônomo para decidir a sua vida. Teria autonomia para decidir. E foi aquele abraço que foi feito. Foi. Isso mesmo. Então é o que está combinado até agora. É isso e vai continuar. E vai continuar. É. Agora, e Marcelo vota em Júlio, Júlio vota em Marcelo. Isso, e o governador abraçando os dois. Sim. Na prática dos municípios, isso não vai poder acontecer 100%. Por quê? Sim. Há prefeito que é do MDB, mas que não vai votar no Júlio. Há prefeito que é do seu partido PSD, que não vai votar no Marcelo. Como resolver isso? Eu acho que o governador vai ter muita autonomia para resolver isso, porque ele realmente é o grande líder, né? Ele é a pessoa que realmente quer fazer os seus 2 senadores. Ele não anunciou os nomes, mas deixou bem claro em uma reunião em que nós estávamos, com o PSD e o MDB, dizendo o seguinte: na minha chapa vai ser composta pelo PSD e o MDB. Aquela de semana passada? Sim, a de segunda-feira. Então, assim, quem é do PSD, qual é o nome do PSD que nós vamos apresentar e que nós já apresentamos? É do deputado Júlio César. O MDB, pelo que todo mundo sabe, através da imprensa, que vai para a reeleição, o senador Marcelo Castro. E aí, isso vai depender muito da conjuntura de todos os partidos juntos. O governador tem uma grande popularidade, tem mais de 80% de aceitação, o governo dele. E eu acredito que ele mesmo vai fazer essa parte aí, de chamar, de conversar, de dialogar e de mostrar que para ele é importante eleger os seus 2 senadores. Inclusive com os prefeitos. Com os prefeitos, eu me refiro aos prefeitos. Mas não é porque eu quero... Veja bem, há prefeitos... Vou repetir, do seu partido, que já na eleição se comprometeram no apoio a Ciro e Júlio, no seu partido. E há prefeitos do MDB que se comprometeram em Ciro e Marcelo.
Sim, mas isso é natural na política. Só que eu acho que quando chegar bem para perto, as coisas vão, digamos assim, vão se juntando, todo mundo vai conversando, vai dialogando e ver o que é melhor para administrar os próximos 4 anos do nosso Estado. Quando for chegando mais perto, o governador chamou mais para perto. Eu acho. Ela acredito. fez até um gesto A rédea aí. vem mais para perto. Ela assim, até fez um gesto aí, né? Que as coisas vão ser assim, enquadradas. Eu acredito. Nós também vamos ter argumentos para conversar com o nosso partido, mostrar que nós temos uma parceria com o governo do Estado e, consequentemente, com aquele que vai compor a chapa, os 2 majoritários, os 2 senadores. E eu acredito que vai dar certo. Confio bastante. Então, a senhora hoje é confiante que o grupo do governo vai reeleger Rafael e eleger Júlio e Marcelo? Sim, eu acredito sim. Eu acredito muito na força do governador. E acredito na força do PSD e do MDB. Juntos, pode-se fazer os 2 senadores. E nessa reunião, senadora, teve mesmo esse momento de que, vamos dizer assim, o sincericídio, me usaram a palavra do sincericídio, principalmente com relação ao deputado Georgiano. Vou falar dele. Eu sei que a senhora é uma leoa quando se fala de Georgiano, mas o pessoal fala que o Georgiano pega a base de todo mundo. Aí diz que nessa reunião o Georgiano teria feito uma meia-culpa, de que, olha, não vamos tanto... Como foi? Me conte sobre essa história aí. Georgiano pega a base dos outros mesmo? Veja bem, o que eu entendo e o que eu já vi e vejo é o seguinte: o Georgiano, ele é votado no Piauí quase todo. Por exemplo, na minha região, ali, a região de Picos, eu sou da cidade de Fronteiras, ele é votado em quase todas as cidades ali. O que é que acontece? Um prefeito vê um outro, mas a sua cidade está muito bem... digamos assim, o seu deputado tem lhe ajudado muito, o seu deputado é muito presente, o seu deputado está sempre aqui, o seu deputado lhe coloca debaixo do braço e vai para as secretarias, lhe leva para Brasília também para resolver os problemas. Então, isso vai digamos, a boca pequena vai saindo e alguns vão comentando. E chega a outros que muitas vezes, alguns o comentário se espalha e as pessoas procuram o deputado Georgiano. E muitas vezes, por ele ser ainda muito jovem e tudo, às vezes as pessoas chegam, mas eu quero votar em você. O que é que você vai dizer? Não quero. Você vai dizer isso? Você não vai. Porque eu tenho certeza. O político faz muita coisa, mas rejeitar voto não faz. Até porque o político, ele vive disso, né? Do voto. É o que alimenta a política, não é isso? A senhora acredita também em campanha interna dentro da base, diante de um cenário como esse? Ou a campanha... que eu digo assim, de alguns deputados, de tentar queimar... Eu não diria isso. Eu acho assim, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem o seu jeito de fazer política. E eu acho que o Amadeu sabe muito bem que o deputado Júlio César sempre trabalhou muito. E o Georgiano foi criado nesse ambiente de dar resultados, de ir para o município, de conhecer direito à base eleitoral ali do prefeito, de procurar saber o que é que está necessitando. Ele é tão assim que ele, para você ter uma ideia, quando um prefeito dele adoece, ele mesmo vai e leva o prefeito ao médico. Ele acompanha. O Georgiano é esse tipo. Eu sou desse jeito, o deputado Júlio César é desse jeito. Nós somos do interior e a gente sempre fez esse tipo de política, de portas abertas, recebendo as pessoas. Na nossa casa sempre tem muita gente, portas abertas. Você está entendendo? Não estou dizendo que os outros não façam isso. Mas o nosso jeito de fazer política é esse jeito bem próximo do eleitor. O que a Poliana está trazendo, dessa reclamação, ela... Não é só no MDB, mas hoje o foco dá muitas críticas dentro do próprio PT. Como é que a senhora vê isso? PT dizendo que, aliás, não é só no estadual, e no federal e no estadual, sim, que há avanços do Georgiano nos federais e nos estaduais. No estadual, que é o que eles falam. Olha, eu vou te dar bem aqui um exemplo. Essa semana, hoje é segunda, né? Sexta-feira, eu recebi umas lideranças do interior, que eu prefiro não citar os nomes, que vieram conversar comigo. Falaram assim, olha, senadora, eu quero votar para federal no deputado Georgiano. E quero votar para o senador no deputado Júlio César.
Aí eu falei, olha, com relação ao deputado Júlio César, ótimo. Agora, você tem seu candidato a deputado federal? Você tem seu candidato a deputado estadual? É necessário que você converse com as suas bases, converse com o seu prefeito, converse com o seu candidato que você votou no passado, porque é meio complicado essa coisa. Vocês vêm... foi o que ele me respondeu. Mesmo que a senhora não queira que eu vote no deputado Georgiano, eu vou votar. Aí como é que diz não, né? Como é que eu posso fazer? A resposta que ele me deu foi essa. Ele entendeu que eu não estava querendo. Não, eu pedi que ele conversasse com o prefeito dele, que ele conversasse com os deputados dele. Como é esse encanto aí que os outros não estão reconhecendo? Bom, eu não sei. Eu só sei o jeito que a gente sabe fazer política. Expôs aqui na questão do prefeito que adoece. E ele vai junto. Vai junto, já chegou até levar para São Paulo. Do mesmo jeito, a gente coloca na nossa casa, a gente leva, a gente conversa, almoça com a gente. É como se fosse família, passa a ser uma pessoa da nossa família. O Kassab é bem parecido assim. O Kassab, às vezes, a gente até confunde, acha que ele é da família. Porque ele tem essa ligação muito próxima com todos. E o que acontece com a gente é isso. O Kassab sentou a pôa no Lula, não foi? Diz que o Lula não está fazendo errado, está fazendo ruim o governo e que desse jeito aí ele não se reelege, não. A senhora viu o que a senhora achou aí das declarações do presidente aí do seu partido? Sim, ele falou isso, mas ele tem muito carinho pelo presidente Lula. Ele gosta muito do presidente Lula. Ele já, inclusive, falou para a gente, tem muito carinho por ele. E eu acredito que... Indo para a reeleição, eu acredito que ele vai acompanhar o presidente Lula. Ele tem muito carinho por ele. Ele sempre se refere ao presidente Lula com muito carinho. Às vezes, são algumas coisinhas que acontecem aqui e acolá. Num momento, às vezes, até de chateação, eu não sei. Né? Às vezes, você diz aquilo que você não gostaria nem de falar e, de repente, falou aquilo. Ou um recado. Em política tem dessas coisas, né, Amadeu? Foi um recado ali. Uma coisa assim sutil, né? Um jeitinho, né? De dar um... Olha, ainda estou aqui. Tá falando tempo do Oscar. Senadora, agora eu queria falar de uma coisa que a senhora tem comemorado muito, que é com relação à lei que eleva a pena de feminicídio do Brasil para até 40 anos, né? A senhora tem encampado muitas políticas de proteção à mulher, principalmente à mulher vítima de violência. Sim. E esse projeto, ele muda bastante a forma com que os órgãos de controle, os próprios opressores, agressores, eles enxergam essa situação toda, né? 40 anos de prisão assusta? Faz com que o agressor deixe realmente de cometer o crime? Eu acredito que, de qualquer forma, assusta sim, porque 40 anos não são 4 anos, né? Nem 4 horas, nem 4 dias. É algo realmente bem... Foi algo que foi muito discutido, conversado, principalmente com a bancada feminina. E nós todas, nós mulheres, a gente se coloca assim, sempre quando é para a gente comentar algo que nos diz respeito, a gente sempre se coloca assim, a nós mulheres. É algo que a gente discutiu muito isso, para que a gente não fique de fora. E eu acho bastante importante, nós temos uma colega, a senadora Margarete Busetti, que ela é uma das que realmente está à frente com relação a isso, ela é do Mato Grosso, e ela tem tido muitas vitórias com relação à questão do feminicídio, que é algo realmente que nos choca cada vez mais. Final de semana passado, aqui no Piauí, foram 2 feminicídios, né? Coisa absurda. É um absurdo tudo isso que vem acontecendo, né? Então, assim, nós mulheres, a gente realmente nós temos que estar unidas, de mãos dadas, né? Todas lutando ali por aquele mesmo ideal, que é justamente, eu não diria que é acabar, mas é o nosso grande sonho. É os homens compreenderem que nós não somos propriedade de ninguém, que nós somos mulheres, que nós só queremos ter os nossos direitos. Nós nem queremos estar à frente nem atrás. Está ao lado, está lutando pelos nossos deveres e ocupando os nossos espaços de poder, que nos é devido, é algo nosso. É isso que a gente tem lutado. E é isso que a gente está fazendo lá no Congresso Nacional e no Senado da República. Esse é o principal orgulho que a senhora tem até agora
nesses 2 anos, o que a senhora destacaria mais da sua passagem pelo Senado? Veja bem, deixa eu lhe falar. Quando a gente entra como suplente, não vou dizer para você, a gente fica realmente um pouco assim, não diria acanhada, mas fica se questionando. Poxa, como é que eu vou fazer? Porque tem lá, né, tem um ministro, o senador Wellington Dias, então, no início eu fiquei assim um pouco preocupada como que eu ia me comportar, como que eu ia trabalhar, né? E aí eu comecei a entender, não, cada um tem seu lugar, cada um tem seu espaço. E eu gosto muito das causas sociais, né? Eu sempre gostei muito, eu sou socióloga, e eu sempre estive muito à frente da questão política, no DCE, nas universidades. Eu estudei em Recife, na Universidade Católica de Pernambuco. E lá em Pernambuco tem uma coisa bem interessante, que eu achava diferente um pouco aqui do Piauí, que lá os políticos vão até a universidade. Eles vão lá levando as suas pautas, levando o que eles têm para dizer para os estudantes, enfim, quais são os anseios deles. Então, eu participava muito disso. Eles vão com o trio para frente da universidade, lá na saída, depois das aulas, tá todo mundo lá participando. Então, eu achava aquilo muito interessante. Foi a partir daí que eu já comecei a me interessar muito por política. Eu já gostava, porque desde pequena a minha família sempre foi muito envolvida no interior. Eu tive um tio que foi prefeito, aí assim a família toda. Meu pai foi presidente da Câmara. E aí eu sempre achei muito interessante aquilo, mas aquilo me intrigava um pouco porque não tinha mulher na minha cidade. Não participava, eu achava aquilo muito estranho. Aí, de repente, eu me vejo nesse lugar, estou lá estudando, fazendo sociologia. Não deixa de ser um curso que te abre muitos horizontes, né? Que te mostra que mulher também tem direito, que mulher também deve ocupar seu espaço. E foi a partir daí, vendo na universidade, participando dos debates, que eu me interessei mais por política. E eu confesso, assim, que eu gosto muito. O social é algo que me deixa bastante assim, preocupada, e eu quero muito estar à frente desses problemas, principalmente assim, estar ao lado da mulher, né, ao lado das crianças que necessitam, com deficiência, os municípios. Eu sou municipalista e entendo que é nos municípios que as coisas acontecem, lá que as pessoas residem, e lá é que onde você vê tudo de pertinho. Você vê o vereador, o prefeito, eles são para-choque de tudo ali. Eles estão vendo o que acontece. É onde as pessoas moram, né? É onde residem, né? Nas cidades. Então, assim, eu tenho todo esse olhar voltado para o social. Bem, nós chegamos aqui à reta final, senadora. Eu não disse que passava rápido? Nossa! É verdade. E nessa reta final aqui é uma coisa mais leve. Então, Apoliana, vamos lá, faça as honras. Nesse momento aqui, a gente gosta de perguntar coisas assim. A senhora pratica exercícios físicos? Gosta, assim, de uma caminhada, uma bike? O que a senhora faz, assim, para movimentar o corpo? Pilates. Olha, deixa eu te falar. Academia. Ultimamente, eu tenho pensado bastante com relação a isso. Até que nem eu, tenho mais pensado do que... Então, somos nós três. Pensado muito. Muito. Eu gosto de caminhadas, eu gosto de fazer caminhadas. Ultimamente, eu não tenho feito, mas eu caminho muito no Senado. Olha aí. Ela disse que... A noturna do tempo. Qual é a distância do seu gabinete? Do meu gabinete para o deputado Júlio César dá 1 quilômetro, eu já vi. Aí, indo e voltando. Indo e voltando são 2. 2 quilômetros. Ô, senadora, filme, cinema... Eu assisti ontem, por sinal, um filme. Fui ver o Conclave. Excelente, né? Muito bom, excelente. Excelente. Mas muito burburinho. E a gente, muita política. Muita política. Muito bastidor, muito bastidor. Muito, eu vi. Você deve assistir, é um bom filme. Eu assisti. Inclusive agora que tá essa situação aí do Papa, né? Que provavelmente... E esse conclave ele pode ganhar Oscar, viu? Eu acho que ele vai ganhar Oscar. Mas eu tô na torcida pelo do Brasil. Claro, né? Ainda estou aqui. A nossa querida Fernanda Torres. Porque Fernanda é fantástica, né? Senadora. Sim, vai lá. Música. Que a senhora gosta de ouvir? Eu gosto muito da música popular brasileira. MPB. Eu gosto muito de MPB. Eu gosto muito de Caetano, de Djavan. Eu gosto... Chico Buarque. Eu gosto de Chico. Olha aí. Mas também gosto de sertaneja. Eu gosto. Porque Sertanejo, tem a ver com minhas raízes. Gosto de forró. Aquele forrozinho pé de serra. Pé de serra. Né?
Eu gosto. E agora a comida, de fazer ou de comer? Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto muito de galinha caipira. Gosto de galinha caipira com macarrãozinho, um arroz. Eu gosto de coisas simples, sabe? Eu venho do sertão e assim lá é tudo muito simples. E o Júlio também é do interior. Então, assim, a nossa vida, eu te confesso, viu, Amadeu e Apoliana, a nossa vida é muito simples. A gente não tem esses encantamentos, essas coisas. Com extravagância, com nada. Não temos. Então, eu imagino qual deve ser a resposta sobre qual o seu melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é junto da minha família, na minha casa e, ao mesmo tempo, ao lado das pessoas. Família, para mim, é tudo. Eu sou uma mulher muito católica, eu acredito muito em Deus, na força do Espírito Santo, em Nossa Senhora. Eu sou uma mariana convicta. Então, assim, a fé, para mim, ela está em primeiro lugar. Acima de tudo. Acima de tudo. Senadora, muito obrigado por ter vindo participar aqui com a gente do Pode Jogo. Nossa, eu que agradeço. Confesso que cheguei um pouco tensa, mas eu só tenho a agradecer por esse momento, a você, Amadeu, a Apoliana. Foi um momento assim muito importante para mim, também de descontração, né? A gente sorriu aqui, a gente conversou, coisas sérias. Conversa boa. Coisas que dizem respeito ao nosso estado e ao nosso país. E, enfim, agradecer por tudo e muito obrigada. E eu vou estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, senadora. Polizinha, já sei, deu serviço. Já sei. Você quer que eu lembre que quem tá com a gente aqui na nossa live, deixa o joinha, curta, se inscreve no canal, recebeu o link aqui da equipe da senadora Jussara, que ela vai mandar nos grupos todos, ela vai mandar para os prefeitos tudinho, então vai ser bem visualizado. Aí você se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber sempre que tiver vídeo novo. Vai estar no ar, você lembra, né? Pode Jogo, toda semana Pode Jogo, sempre às 19 horas no canal do YouTube, youtube.com/podmeio, e na TV tem reprise na nossa rede meio, às 23h30. Olha, eu só queria aqui adiantar, posso? Adiante. Vocês não me perguntaram sobre os meus projetos lá no Senado. Passada. Tá vendo? A culpa vai ficar pro outro. A culpa é tua. Vai ficar pro próximo. Eu tenho 3 projetos de lei que eu fui relatora, que foram já sancionados pelo presidente da República. Diga os 3. O de empresas que promovem a saúde mental. Muito bem. Sala exclusiva do SUS. Sim. E o projeto do Banco Vermelho. Pronto. Tá vendo? Quiserem saber mais, dê o endereço eletrônico aí do seu gabinete. Sim. Aí dá pra você acessar lá na página do Senado Federal, Sim. Você procura o nome da senadora Jussara, você vai encontrar entra lá. E você pode ir no Instagram dela, que é muito mais fácil, meu filho. Lá E tem na parte do tudo. Senado do Instagram é sempre mais fácil. No meu Instagram tem todas as minhas propostas, todos os meus projetos que eu já levei e que muitos deles já estão tramitando, já passaram pela CCJ, estão indo para a Câmara. E eu estou muito feliz de saber que eu também posso, como mulher, desenvolver o meu trabalho e desenvolver com excelência. Parabéns, parabéns, senadora. Obrigada a você pela atenção. Até a próxima.